Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo da bioestatística e hoje nós vamos colocar alguns conceitos básicos iniciais, fazendo essa introdução a essa disciplina estatística, tá bom? A bibliografia que nós vamos usar na aula de hoje são esses dois livros que nós estamos usando na disciplina, o livro Bioestatística, da Tatiana Parente e outros autores, e o livro Estatística Fácil, do Antônio Arnaud Crespo. Estes materiais, estão disponíveis na biblioteca virtual da faculdade e também um e-book em PDF que eu já enviei para vocês, que está lá no portal. Anexei um link para vocês deste livro lá no portal. Então, vão ser essas duas bibliografias. O livro Bioestatística é a unidade 1, e o livro Estatística Fácil é o capítulo 1. São dois capítulos que vão abordar o mesmo tema, introdução à estatística, estabelecendo os conceitos básicos desta disciplina. O que nós vamos estudar especificamente na aula de hoje? O que é um método estatístico e a diferença do método estatístico para outros métodos de pesquisa que existem. Nós vamos definir isso, entender o uso deste método estatístico. Vamos estudar os tipos de variáveis e ver alguns exemplos dos tipos de variáveis que existem, diferenciar o que é variável, o que é dado, o que é uma variável qualitativa, quantitativa, um dado primário ou um dado secundário. E depois, por fim, nós vamos falar do processo, das etapas do trabalho estatístico, abordando o tratamento e apresentação dos dados, e essa apresentação principalmente da informação que a gente deseja passar, ou para um leitor de um artigo científico, ou para um público mais amplo, mais geral, para quem vai ter acesso aos resultados de uma pesquisa estatística. A gente vai seguir, então, este roteiro na aula de hoje. Então, vamos lá. O que é método? Método é um conjunto de meios que nós temos à nossa disposição, de maneira organizada, convenientemente organizado, que nós utilizamos para a gente chegar ou atingir um objetivo que a gente deseja. Então, método são as ferramentas, são os meios que nós temos para atingir um objetivo. Seja um objetivo referente à investigação de uma verdade, ou um estudo para uma ciência, ou para se chegar a um fim que se deseja. Então, vamos dar um exemplo. Imagina que o indivíduo queira realizar um evento, uma festa, uma grande comemoração, ele quer realizar um evento, ou um evento esportivo. O objetivo é organizar um evento. Como que ele vai organizar este evento? Ele vai ter que adotar um método, um conjunto de meios para ele chegar nesse objetivo final, que é organizar um evento. Então, ele vai ter que ter a lista dos fornecedores, o contato das pessoas que ele deseja convidar, marcar um horário, marcar uma data, organizar o local. São meios, são as maneiras, as etapas que devem ser seguidas para se chegar ao objetivo. E na estatística, nós vamos usar um método estatístico. E aqui a gente vai diferenciar, de uma vez, o que é um método experimental, o que é um método estatístico. No método experimental, e ele é mais usado em áreas como a física, a química, a gente aplica o método experimental em situações que a gente consegue controlar as variáveis e a gente mantém algumas variáveis constantes e promove a variação de apenas uma única variável e observa o efeito desta variável nas demais. A gente consegue repetir o mesmo experimento várias vezes. Por isso que é muito usado na física. A gente pode medir velocidade, altura, temperatura, pressão e repetir experimentos várias vezes, alterando o valor de algumas variáveis e observando se
esta variação afeta as demais variáveis. Esse é o método experimental. Só que, em algumas situações, é praticamente impossível a gente repetir o mesmo experimento 2 vezes. Principalmente quando a gente está em situações nas ciências sociais, em que o comportamento das pessoas está em constante alteração. Então, as pessoas são influenciadas pelo humor, pelo temperamento, pela renda, pelos desejos. Isso muda a forma como as pessoas reagem diante de uma pesquisa. A gente pesquisar a intenção de consumo de um indivíduo no começo do mês é diferente da intenção de consumo no final do mês. E já a gente estudar o comportamento de um atleta no início de uma prova é diferente do comportamento dele no final da prova. Porque o cenário já mudou. Então, a gente não conseguiria aplicar o método experimental em situações desse tipo. Então, a gente vai usar o método estatístico. No método estatístico, a gente permite que todas as variáveis se alterem ao mesmo tempo. As variáveis vão sofrer alteração, porque é o que acontece na maioria dos casos, e a gente vai coletar informações para medir essa variação de maneira estatística. Então, no método estatístico, a gente não tem possibilidade de manter todas as causas constantes, não tem. Então, a gente vai admitir que elas vão variar, vão sofrer alteração, e a gente vai registrar essas variações. E a gente vai poder calcular uma tendência, uma média, uma variância, através do método estatístico, que é o método que a gente vai estudar nessa disciplina. Então, a gente tem um método, um conjunto de meios dispostos. No caso do método estatístico, a gente vai ter as fórmulas, os cálculos, cálculo de uma média, de uma variância, de um desvio padrão, a elaboração de tabelas, de gráficos, o cálculo de uma distribuição de frequência, o cálculo de probabilidade, de uma análise de regressão, são os meios que a gente tem para se chegar a um fim. E aí, a gente tem que pensar que quando a gente vai realizar uma pesquisa estatística, a gente vai adotar hipóteses e vai testar essas hipóteses, vai dizer se o resultado da nossa pesquisa confirma ou não a hipótese inicial do trabalho de pesquisa. A gente vai fazer isso pelo método estatístico. E aí, o que é estatística? Nós já falamos um pouco disso anteriormente, mas vale reforçar esse conceito. A estatística, ela vai fornecer métodos para coleta, para organização, para descrição, análise e interpretação de dados. Todas as ferramentas que a gente vai usar na estatística vão passar pela coleta de dados, pela organização desses dados, a gente vai explicar esses dados, descrevendo esses dados, e não vamos parar por aqui, nós vamos analisar e interpretar esses dados. E aí, a gente, mais uma vez, separa entre a estatística descritiva e a estatística inferencial. A estatística descritiva é a parte da estatística responsável pela coleta, pela organização, pela descrição dos dados. Então, a gente vai calcular tamanho ótimo da amostra, calcular técnicas para se realizar uma amostragem, vai calcular média, moda, variância, desvio padrão, coeficiente de variação na estatística descritiva. A gente vai apresentar dados em tabela, em gráficos, para apresentar esse conjunto de dados, esse banco de dados, para o público em geral. E para a gente a gente criar maneiras para a gente tomar a melhor decisão possível. E aí a gente vai entrar na estatística inferencial, de fazer inferências, que seria
a partir daquele banco de dados, extrapolar os resultados daquele banco de dados para uma realidade maior. E aí vai entrar as técnicas de análise e de interpretação. E aí vai entrar o cálculo de teste de hipótese, de intervalo de confiança, análise de regressão, estimação de uma reta, para a gente poder, a partir daquele banco de dados, tirar a conclusão que estão além dos dados coletados inicialmente. Então, a estatística descritiva talvez seja a parte mais trabalhosa do método estatístico, que demanda tempo da coleta, da elaboração de um questionário, de uma entrevista, pesquisar esses dados, demanda tempo, fazer o cálculo dos dados. Agora, a estatística inferencial, ela também é muito importante. E aqui é uma parte que muitas vezes os pesquisadores deixam a desejar. Por quê? Porque um grande esforço já foi feito na primeira parte, que é a estatística descritiva. Então, a gente já gastou tempo, energia, fazendo o cálculo, e na hora do principal, que é analisar e apresentar os resultados, interpretar esses dados, tirar uma conclusão que nos permita tomar decisões, a gente acaba fazendo um trabalho não como deveria ser feito por causa do desgaste que já foi feito na primeira etapa. E a gente não pode cometer esse erro. Que é o mais importante, se a gente for olhar, é a inferência estatística. É eu conseguir fazer previsões de variáveis para valores que elas vão ter no futuro. E isso a gente já se prepara para o que vai acontecer. Isso é estatística inferencial. Seguindo, o que a estatística também vai fazer? Vai proporcionar métodos inferenciais que permitam conclusões que ultrapassem os dados obtidos inicialmente. Então, eu posso, a partir de um banco de dados, estimar a altura média de uma população, estimar o resultado de uma eleição. Claro que a gente não vai conseguir medir toda uma população. Eu estava lendo um artigo essa semana em que alguns médicos já vinham percebendo esse fenômeno de que as novas gerações, as novas crianças que estão nascendo com um diâmetro de cérebro maior. Então, o cérebro está aumentando de tamanho. Eles não estão medindo todas as crianças que estão nascendo. É uma pesquisa estatística. E a partir dessa amostra, eles estão estimando mudanças no DNA e na formação das crianças a partir de uma pesquisa local, específica, estimando isso para toda uma população. Mesma coisa acontece com a altura. A cada geração que passa, parece que as pessoas estão crescendo mais. Não está medindo todo mundo. Está estimando essa altura média de toda a população. A mesma coisa, a gente não pesquisa todos os eleitores para saber o resultado da eleição, porque isso é praticamente impossível. Não tem como fazer. Então, a estatística vai proporcionar um meio que me permita eu dizer com praticamente 99% de certeza qual vai ser o resultado de uma eleição. Eu consigo, num estudo de gestão de uma empresa, saber com muita precisão qual vai ser o faturamento no ano seguinte, as despesas, o crescimento dos custos da empresa, porque eu tenho um banco de dados que, se esse fenômeno vai se repetindo, eu consigo estimar com certeza. Então, a estatística é uma ferramenta muito importante que nos ajuda a tomar decisões no nosso dia a dia. Então, vamos agora para a nossa segunda parte da aula. A gente vai agora colocar alguns conceitos básicos que vão servir de referência para toda a nossa discussão futura nas próximas aulas. Então, a gente ainda está numa parte introdutória, nós ainda não vamos fazer cálculos hoje, estamos assentando as bases para a gente lá na frente, quando entrar num capítulo de amostragem, alguns conceitos já vão estar definidos. A gente vai só relembrar alguns conceitos. Então, vamos lá. Conceitos importantes
da estatística. Primeiro, o conceito da população. Vocês estão vendo aí, o conjunto de elementos com pelo menos uma característica em comum. Reparem que eu não falei ali de população de pessoas. Pode até ser de pessoas. Muitas vezes a gente está acostumado a falar a população de uma cidade, a população de um país, que são de pessoas. Mas aqui para a gente na estatística, a gente vai dizer que a população é qualquer conjunto de elementos que podem ser objetos, coisas, pessoas, que tenham pelo menos uma característica em comum. Então, nós temos uma população aqui agora de 25 pessoas, 26 pessoas, que tem uma característica comum. Nós fazemos parte dessa comunidade da faculdade. Então, nós formamos uma pequena população com essa característica em comum. E assim a gente pode ter uma população de funcionários de uma empresa, a população de atletas de um clube, a população de pessoas que frequentam uma academia. Nós podemos ter a população dos objetos que fazem parte da academia, os aparelhos, os pesos, todos os equipamentos. É uma população. Posso ter uma população de estudantes de uma escola, de ensino fundamental, ensino médio, população de coisas, de objetos e de pessoas. Tá bom? A amostra vai ser um subgrupo da população. Então, por definição, a população sempre vai ser maior do que a amostra, por uma questão lógica, porque a amostra vai ser uma parte da população. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre a amostragem. E a gente vai ver técnicas para selecionar elementos de uma população. Uma parte. É como se a gente fosse num laboratório fazer um exame de sangue. A gente não tira todo o sangue do corpo, fica esperando tirar o resultado. Já pensou se fosse assim? Não, a gente tira uma pequena amostra e faz o estudo daquela amostra. Então, população é maior do que a amostra, né? Dois conceitos muito importantes. E aqui não é só apenas isso, porque na estatística nós vamos ter resultados para a amostra e resultados para a população. O resultado de cálculos de média ou variância de uma amostra não é o mesmo resultado da população. Também por uma questão lógica. A amostra é um pedaço da população. Pode ser que esse pedaço que a gente retire da população não represente toda a população. Então, a gente vai ter um erro amostral justamente porque há uma diferença entre a amostra e a população. Quer ver uma coisa interessante? Você pode estar com um controle remoto passando canais na televisão ou escolhendo uma programação no Netflix e outros aplicativos aí. Você para num canal, por exemplo, você imagina que seja um canal tá passando um jogo de basquete. Aí você está ali assistindo um jogo de basquete, um jogo ruim, às vezes é um jogo nacional, de clubes nacionais, um jogo ruim, eles errando as cestas, errando o passe. Você muda de canal e fica na sua mente a impressão que aquele jogo foi ruim. Aí você vai conversar com alguém que também estava assistindo e vai comentar, nossa, eu assisti o jogo de basquete ontem, horrível. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas não é possível, eu também assisti, foi um jogão, você não viu o final? Teve 2 prorrogações, você não viu o final? Por quê? Aquele trecho que foi assistido por você foi uma amostra do jogo, ele não mostrou tudo o que foi o jogo, que seria, o jogo inteiro seria a população. Aquele trecho que você assistiu é uma amostra. Pode ser que essa amostra não represente a população. E aí você vai ter uma conclusão errada do que foi a população, do que é a população. Alguns outros conceitos que a gente vai ver agora. Conceito de variável e de dado. Variáveis e dados. E a gente acaba, talvez por um vício de linguagem, cometendo uma confusão entre esses dois termos, mas não é difícil de entender. Olha só, a variável
ela é uma condição, é uma característica que vai ser estudada. É uma característica de uma unidade da população que a gente tem um interesse de estudar. Então, variável é a característica, que poderia ser a altura, a velocidade, o tempo, a massa, é a característica. O dado é a informação que a gente vai coletar desta variável. Então, se a gente pesquisar a variável altura, um dado pode ser 1,80 m. O indivíduo tem 1,80 m, 1,70 m. Isso é o dado. Não, eu quero agora pesquisar a velocidade. Essa é a variável. Um dado poderia ser 7 km por hora. Ou o carro vai a 80 km por hora. Isso é o dado. Dado é a informação que a gente coletou de uma variável. Ou você quer estudar a variável emprego. Se uma população está empregada ou não, ou o nível de emprego de uma população. Vai se fazer a pesquisa, perguntando, você está empregado? A pessoa vai responder sim ou não. Sim ou não é o dado. De qual variável? Nível de emprego. Então, quando a gente fala, vou estudar um banco de dados, é o que a gente imagina mesmo. Talvez uma tabela, talvez o resultado de um questionário, e esses dados estão relacionados a alguma variável. E aí, a gente parte para uma divisão, melhor dizendo, mais específica dos tipos de variáveis. E isso é importante entender na hora de se fazer a pesquisa, porque o tipo de variável vai estar de acordo com o objetivo da pesquisa. E muitas vezes, na hora de elaborar um questionário, se uma pergunta não é bem colocada, uma informação que você esperava que viesse de maneira numérica, pode vir em termos de uma frase ou de uma palavra. Não vai chegar, não vai atingir o objetivo que se espera. Então, vamos definir os tipos de variáveis. Primeiro, as variáveis qualitativas. As variáveis qualitativas vão ser expressas por meio de palavras. E aí vão expressar uma característica dessa variável. Por exemplo, eu posso ter interesse em pesquisar o local de nascimento de uma população. Não vou entrevistar toda a população, vou selecionar uma amostra. E nessa amostra, a pergunta vai ser, qual o local de nascimento? A resposta tem que ser o nome de uma cidade. Valadares, São Paulo, Ipatinga, enfim. Isso é uma variável qualitativa. Ou então você está querendo saber a cor de pele de um indivíduo. Necessariamente, a resposta vai ser uma palavra. Qual a cor de pele daquela população? Ou ainda a nacionalidade, se é brasileiro, se é americano, se é japonês. A resposta é qualitativa. Às vezes você quer saber como que aquela população se divide em termos da preferência por um clube de futebol. É uma resposta qualitativa. Mais um exemplo, se naquela população, se as pessoas frequentam academia ou se praticam esportes. Pode ir numa empresa e fazer uma pesquisa desse tipo, uma empresa de médio ou grande porte. Qual a porcentagem de trabalhadores que praticam esportes? Qual é o tipo de esporte que é praticado? Resposta qualitativa. Já a variável quantitativa, vocês já deduziram o que é. As respostas vão ser obrigatoriamente expressas por um número. E aí a gente vai conseguir medir essas variáveis por causa dessa resposta numérica. E aí eu posso pesquisar se lá na variável qualitativa, se os funcionários da empresa praticam ou não esportes. Na variável quantitativa, eu vou querer saber qual a frequência dessa prática de esportes. A resposta vai ser 1 vez por semana, 2 vezes por semana, vai ser um número. Uma resposta quantitativa.
Outro exemplo, a gente pode querer informações sobre preço. Posso querer fazer uma pesquisa de preço. Resposta vai ser uma resposta quantitativa. A quantidade de consumo de um determinado produto. Variáveis quantitativas, tá bom? É muito importante isso. Porque às vezes você quer fazer uma pesquisa querendo saber quantidade, mas só pergunta se a variável está presente ou não. Esquece de perguntar a quantidade. E dentro das variáveis qualitativas, a gente vai ter variáveis nominais e variáveis ordinais. E aqui é muito tranquilo também de entender isso. Tanto na nominal quanto na ordinal, nós vamos ter que ter pelo menos duas categorias, dois tipos de respostas, pelo menos dois. Pode ser de 2 para mais. E aí, na variável qualitativa nominal, essas respostas, elas não precisam estar necessariamente organizadas em uma sequência. E aí, não importa qual é a primeira ou qual é a segunda resposta, nem se uma resposta é melhor ou pior do que a outra. Vamos ver os exemplos. Quando se faz um teste sanguíneo, para saber o tipo de sangue, as respostas vão ser sangue tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. Então, é uma variável qualitativa nominal. Porque não importa se as pessoas responderem primeiro tipo O, ou tipo A, ou tipo AB, ou tipo B. Não importa. É uma variável nominal, não tem que estar organizado por ordem de sequência. Outro exemplo, você quer saber a cor do cabelo. Então, uns vão responder preto, ruivo, loiro, branco. Não importa a ordem das respostas e nem quer dizer que uma resposta é melhor do que a outra. Esse é um tipo de variável qualitativa nominal. Agora, a variável ordinal, aí tem uma ordem lógica. Precisa estar em uma sequência. E dependendo das situações ali, vai ter diferença se uma resposta for colocada primeiro ou não, e em termos de qualidade. Se uma resposta é melhor ou pior. Se o resultado, quando eu falo a resposta, eu falo o resultado da pesquisa. Quando a gente vai olhar a tabela de classificação de um campeonato, a gente vai ter o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Tem que estar nessa ordem. O 8º lugar não é melhor do que o primeiro, do que o segundo. Ele é melhor a partir dele, do 9º para baixo. Então, eu tenho uma ordem lógica, do primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e sucessivamente. É uma variável qualitativa ordinal. Muito comum em épocas de grandes campeonatos, campeonatos mundiais, Olimpíadas, que os jornalistas vão mostrar o ranking dos países em termos de desempenho nesses grandes eventos esportivos. Então, normalmente, o Brasil fica ali em 17º, 18º, às vezes chega em 14º na Olimpíada. Então, o Brasil, comparado com as grandes potências, China, Estados Unidos, tem um desempenho pior, porque ele está abaixo nessa classificação. Outro exemplo, quando a gente vai fazer pesquisas em escolas, ou mesmo pesquisas em empresas, que vai se pesquisar o nível de formação do indivíduo, até qual nível educacional ele chegou. Se ele chegou no ensino médio incompleto, ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, ensino médio incompleto e por aí vai. Ensino médio completo, superior, pós-graduação. Então faz diferença e essa diferença tem a ver com a qualidade também, onde que cada indivíduo chegou na sua carreira de estudos. Então, variável qualitativa ordinal. Pesquisas assim sempre acontecem quando a gente vai preencher questionários e cadastros na internet.
Sempre vai aparecer essa pergunta lá, né? Nível de ensino. Ok? Falamos das variáveis qualitativas. Vamos agora definir as diferenças entre as variáveis quantitativas. Variável quantitativa, a resposta vai ser dada em número. E aí a gente vai ter variável discreta. A variável discreta, ela é expressa e ela é coletada sempre por meio de um processo de contagem. E aí a gente consegue contar os inteiros. Quantas peças tem numa caixa, quantas bolas tem no campo, quantas pessoas tem no clube. Contagem, quantas empresas tem na cidade, quantas academias tem em Governador Valadares. É uma variável discreta. Eu só consigo contar no inteiro dela e por um processo de contagem. Não tem como você falar que em um clube da cidade tem 32,5 pessoas. Não tem. Ou é uma pessoa inteira ou não é nenhuma. Não tem metade de uma variável discreta. Quando a gente vai resolvendo cálculos, vocês já passaram por isso, que lá no final dá um número quebrado, e às vezes a gente fica em dúvida, arredonda ou não arredonda? É obrigado a arredondar? Muitos alunos perguntam assim. Depende. É uma variável discreta? Só tem o inteiro dela? Tem que arredondar. Vai arredondar para o número mais próximo. Se tiver abaixo do 0,5, vai arredondar para o inteiro mais próximo abaixo. Se tiver acima do 0,5, vai arredondar para o inteiro mais próximo acima. Então, isso é variável discreta. A variável contínua já é um processo de coleta de dados diferente. Aqui a gente vai conseguir dados através de uma medição. Por exemplo, a gente vai medir a altura, peso, velocidade, tempo, preço. Porque essas variáveis permitem que a gente tenha números quebrados, fracionados. A gente vai no supermercado, vai comprar um arroz, está R$10,99. É uma variável quantitativa contínua. Porque tem o 10,99, tem o 11, tem o 11,01, 11,02. Quando a gente está falando de preço, em reais, a gente tem os inteiros de 1, 10, 20, 30 reais, mas a gente tem os centavos, que formam o inteiro real. Então, a gente vai ter ali 100 centavos, vai formar R$1. Por que é contínuo? Porque eu tenho uma medida de centavo por centavo. Você já reparou que alguns postos chegam a colocar até a terceira casa depois da vírgula? Vai abastecer com gasolina, com álcool, vai ter lá, por exemplo, 5,38,9. Porque é contínuo. Eu tenho subdivisões, acho que agora vai ficar mais claro, eu tenho subdivisões da unidade principal. Não é? Tá ok, então obrigado. Isso, então. Variável contínua. E aí, talvez o que você tenha perguntado também, se na variável contínua é obrigatório arredondar? Não. Não precisa arredondar. Muitas vezes, quando a gente usa a calculadora ou o computador, vai dar uma dízima muito grande, vai dar uma divisão com muitos números quebrados depois da vírgula. No caso da variável discreta, tem que arredondar para o inteiro. Não pode deixar quebrado. Aqui você vai organizar os equipamentos da academia, aqui tem 4 bastões, 3. Não existe 4,3 bastões, não tem. Ou tem 4 ou tem 5, não é? Quando você faz um cálculo para uma variável discreta, tem que arredondar para algum inteiro, o que tiver mais próximo. No caso da variável contínua, mesmo que dê muitas casas depois da vírgula, você não necessariamente teria que arredondar para o... Você não precisa arredondar para o inteiro. Normalmente, a gente arredonda para uma casa depois da vírgula ou 2 casas depois da vírgula
para efeito de praticidade. Não tem como, às vezes, a gente escrever 30 casas depois da vírgula. Então, a gente vai falar que o sujeito tem 1,67 m. Mas ele tem mais que 1,67 m, porque a medida não é tão precisa. Porque tem os quebrados ainda depois desses 7. Ok? Então, a gente fez a definição dos tipos de variáveis. Variável qualitativa e quantitativa, variável nominal, variável ordinal, discreta e contínua. Vamos falar agora do tratamento e da apresentação dos dados. E aqui a gente vai entrar na etapa do método estatístico. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer a coleta dos dados. E como eu já falei, vou repetir mais uma vez, essas 2 primeiras aulas são introdutórias. Hoje a gente não vai ver como faz coleta de dados ainda, a gente não vai ver como faz gráfico ainda, a gente está entendendo o todo para, na sequência, a gente colocar em prática. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer no tratamento dos dados no método estatístico é a coleta desses dados. E aí a gente tem 2 maneiras de fazer essa coleta. A coleta direta e a indireta. Na coleta direta, a gente faz esse processo indo, como o próprio nome diz, diretamente na fonte de dados. Se é uma fonte de dados de registro obrigatório, como número de nascimentos, número de óbitos, gastos do governo, importação, exportação, registros de matrículas, é uma informação de caráter obrigatório. A gente tem acesso a esses bancos de dados, a gente pode ir diretamente a eles fazer a coleta de dados, que também é chamado de dados primários. Mas também a gente pode fazer a coleta direta através de um questionário, e nós mesmos realizamos esse trabalho. Então, nós estamos praticamente gerando esses dados para a gente, no caso de uma entrevista e de um questionário. Fazendo a coleta diretamente com um objeto de interesse. Coleta direta. Na coleta indireta, que eu também posso chamar de dados secundários, nós vamos buscar essas informações de um banco de dados que foi elaborado por outra pessoa, ou retirar de um artigo científico escrito por um outro pesquisador, uma coleta de dados indireta. Vantagens e desvantagens dos 2 métodos de coleta. Na coleta direta, como nós mesmos estamos fazendo o trabalho, a gente pode monitorar com maior precisão a possibilidade de acontecer um erro. E a gente ter uma crítica mais precisa com relação àqueles dados. Porque a gente, antigamente era muito comum ter a cópia dos dados. As pessoas iam numa biblioteca, as pessoas não tinham essa facilidade do que a gente tem hoje de usar esses dados de maneira eletrônica. Então, havia muito erro na hora da transcrição desses dados. Quando o próprio pesquisador está fazendo a coleta direta, ele diminui essa possibilidade de erros, né? Só que pode ser que, em alguns casos, o banco de dados já está pronto. Então, imagina que eu queira saber o nível de exportação de laranja do Brasil. E não tem como eu sozinho aqui no interior de Minas Gerais ir buscar essa informação. Ela já está pronta lá nos registros do governo, nos ministérios de comércio exterior, já está lá. Eu vou buscar isso de maneira indireta. Esses dados já estão conhecidos. Alguém já fez essa coleta direta. Facilita o trabalho. Então, a vantagem e as desvantagens estão com relação a isso. A poupar tempo de um trabalho que já foi feito, você busca de um trabalho já pronto,
vantagem do método direto, você tem mais controle na coleta desses dados. Você pode diminuir o surgimento de erro humano nesse processo de coleta. Pode ser que, neste exemplo que eu dei das exportações, pode ser que alguém lá no Ministério lançou o dado errado. Eu vou ser levado a um erro aqui. E aí, dentro do método de coleta direta, a gente vai ter coleta direta contínua, que seria aquela coleta que acontece continuamente. Por exemplo, número de nascimentos é um tipo de variável, a variável seria os nascimentos. Então, o número de nascimentos, que seria o dado com relação a essa variável nascimento, está sempre surgindo. É um banco de dados que está sempre se renovando. Todos os dias é feita a coleta de dados, número de nascimentos. É uma coleta contínua, ela não pode se interromper. A mesma coisa, número de óbitos, número de casamentos, frequência de alunos nas salas de aula, é uma medição que não para. A coleta de dados direta periódica vai acontecer de tempos em tempos, e o exemplo mais comum é o censo que o IBGE faz no Brasil a cada 10 anos. Periódico, de 10 em 10 anos é feita essa medição. Outro exemplo, quando a gente realiza provas, aplica avaliações aos alunos, é uma coleta de dados direta, periódica. Então, são avaliações mensais, avaliações semestrais, coleta direta periódica. É muito comum personal trainers que acompanham atletas ou indivíduos comuns, né, da população, fazer avaliação periódica, calcular ali os indicadores do desempenho, do como foi o treinamento naquele período. É uma coleta periódica. Por fim, a coleta de dados direta ocasional. Vai acontecer quando for necessário. O exemplo mais claro de entender é o registro de óbitos causados pela Covid-19. Nós estamos vivendo uma pandemia. Esse tipo de informação não era coletada em 2019, 2018, não era. Uma nova realidade que se apresentou em 2020. Então, a coleta direta ocasional. Então, dependendo da pesquisa que está sendo realizada, a coleta de dados vai ser realizada também de maneira apropriada para aquele tipo de pesquisa. Seguindo nessa etapa do método estatístico, nós falamos da coleta. Lá na coleta, nós vamos ver na aula seguinte já sobre a amostragem. Nós já conversamos um pouquinho sobre a amostragem. A amostragem vai estar dentro desta etapa aqui, coleta. Aí questionários também, entrevistas, nós vamos ver isso mais para frente. Segunda etapa do método estatístico é a crítica dos dados. Não basta a gente coletar os dados e achar que eles estão certos. Por quê? Porque quem responde os dados pode estar mentindo, pode ter digitado errado, pode não ter alguma informação referente a algum ano. A crítica é necessária, e eu costumo dizer, é importante a gente ter um senso crítico, sempre um pé atrás, e desconfiar se aqueles dados são verdadeiros ou não, são fiéis ou não. Porque se você vai cegamente e acredita que aquele banco de dados está correto, e ele não estiver, você vai elaborar toda a sua pesquisa e apresentar um resultado que vai ser questionado. Você vai acabar vai perder credibilidade. Ou, se não for o caso de apresentar, mas que seja uma pesquisa para você tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão errada. E aí, essa crítica ela tem que ser feita internamente e externamente. Então, imagina que você elabora um questionário, aplica este questionário. Quando você for verificar as respostas, você vai ter que perceber e fazer uma crítica interna no sentido assim, será que essas respostas
me ajudam no trabalho que eu estou fazendo? Elas vão servir para me ajudar a tomar uma decisão ou para apresentar o resultado de uma pesquisa? Você vai fazer uma crítica interna. Já vi vários casos de pessoas que elaboraram um questionário, fizeram um pré-teste desse questionário, testaram o questionário, certo? Aplicaram o teste num grupo menor de pessoas, porque aí ele vai conseguir saber onde que está o erro do questionário, para ele melhorar a pergunta do questionário. Depois você também vai ter que fazer uma crítica externa. Será que quem respondeu o questionário mentiu? Exagerou na resposta? Ou deixou de responder algumas perguntas? Você vai avaliar o informante, a parte que está te fornecendo os dados. Ou você baixa uma tabela lá no DataSUS, lá no IBGE, você vai ver, esses dados servem para pesquisa? Você vai fazer uma crítica interna. Agora, esses dados, será que não tem um zero a mais, um zero a menos? Será que onde é para ter uma vírgula está tendo um ponto? Desconfiar dos dados para não levar você a tomar uma decisão errada. Então, a crítica é muito importante. Como que se aperfeiçoa nessa crítica, né? Com a experiência, com a prática. É você passando por situações de pesquisa, realizando pesquisas e trabalhos estatísticos, você vai tendo um senso mais criterioso, vai desconfiando mais dos dados e vai conhecendo caminhos que vão te levar a tomar melhores decisões. Outra etapa, a apuração dos dados. E a apuração dos dados nada mais é do que o cálculo. Se você vai calcular se você vai montar uma tabela de distribuição de frequência, se você vai calcular uma média, uma mediana, uma variância, um coeficiente de variação, a apuração é o tratamento matemático. Aí você vai usar meios eletrônicos, ou o próprio lápis, né? uma anotação. Vai depender de cada situação. Softwares estatísticos que fazem esse trabalho dessa apuração. O Excel, tem o eViews, MATLAB, vários softwares que fazem trabalhos estatísticos. Isso vai estar dentro da apuração. Então, a gente coletou dados, fez uma crítica desses dados para tirar dados que não servem. Quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação era relacionar a atividade econômica do país com a quantidade de CO2 que o país emitia na atmosfera. Era uma época que se falava muito na comercialização dos créditos de carbono e eu queria fazer esse relacionamento. Quais setores da economia brasileira que mais emitiam gases de efeito estufa? E eu buscava informações no IBGE, no IPEA, nos ministérios da indústria e do comércio, e ele fazia o download das tabelas. Não era raro encontrar erros. Um zero a mais, um zero a menos. Vinha ali uma série histórica de emissão de CO2. Pegava lá, por exemplo, a indústria siderúrgica. Quanto que a indústria siderúrgica emitia de CO2 na década de 90 e nos anos 2000? Quando chegava lá por volta de 2001, a informação era muito diferente, muito abaixo. Aí tinha que correr atrás, saber por que aquela informação estava muito diferente, tentar entender por que vinha numa tendência de emissão de CO2 e em um determinado ano caiu muito. Quando a gente ia ver, era um erro de digitação. Então, isso é a crítica. Se a gente erra na coleta, se erra na crítica, vai errar na apuração também, porque vai fazer cálculos de um banco de dados errado. Terminou a etapa da apuração, a gente vai organizar os dados para apresentar os resultados. A gente pode fazer isso em tabelas ou em gráficos. Que nós vamos estudar, depois de amostragem, a gente vai estudar séries estatísticas, que a gente vai ver como montar uma tabela, como montar um gráfico.
vantagens e desvantagens de se utilizar um ou outro. Às vezes, a gente sempre quer apresentar a informação com um gráfico. E, às vezes, sobrecarrega aquela imagem com muita informação, fica confuso, letras muito pequenas, mistura as cores, quanto que, às vezes, uma tabela daria conta de apresentar o resultado. Muitas vezes, a gente tem tanta informação para apresentar que a tabela não comporta, os dados vão ficar muito pequenos, a pessoa não consegue ler. Ou vai ter que dividir a tabela em 2 folhas, em 2 slides. Então, a gente vai ver as características de cada maneira de apresentar as informações, aquela que mais se adequa à nossa realidade. Ora vai ser a tabela, ora vai ser o gráfico. Muitas vezes a apresentação exige uma questão mais visual. Muito melhor o gráfico. E aí a gente termina o processo do método estatístico, que é o que a gente está estudando hoje, fazendo a análise dos resultados, a interpretação dos resultados, que vai entrar lá na estatística inferencial, que nós já conversamos um pouquinho já sobre ela. Porque vai ser aqui que a gente vai estimar os resultados futuros. Estatística é um método que a gente faz a coleta, a descrição e a apresentação dos resultados, para a gente, a partir daí, conseguir estimar resultados que não estão naquele banco de dados. O banco de dados vai servir como uma referência, mas o que a gente quer é estimar dados futuros, que a gente vai conseguir planejar, tomar a melhor decisão possível. É para isso que serve a estatística. E aí muitas pessoas ficam avessas à estatística por causa da matemática, por causa do cálculo, e ele existe mesmo, mas tem em mente o objetivo, eu tenho um embasamento matemático para tomar decisão. Você vai afastar a questão do achismo, vai ter um embasamento mais preciso, mais técnico para tomar a decisão. E não é à toa e não é de hoje que se usa a estatística. A estatística é muito antiga. Há relatos que há mais de 3.000 anos antes de Cristo, com os babilônicos, os povos orientais, os egípcios, já faziam registros dos seus nascimentos, dos óbitos, dos resultados das guerras que eles tinham entre as várias tribos, há muito tempo atrás. Então, não é uma coisa... O ser humano sempre buscou maneiras de resolver seus problemas de maneira mais objetiva. E a estatística entra nessa discussão, muito mais objetivo. Vai ser somente depois, lá no século XVIII, a estatística vai virar uma ciência formal, organizada, com método. Então, os alemães contribuíram muito para o desenvolvimento da estatística. E é nítido a gente ver o desenvolvimento daquele país, como o uso da matemática é praticamente parte da cultura do país. São muito tecnológicos, porque usam muito a matemática e muito a estatística. Mas vai ser lá no século XVIII que a estatística vai ganhar forma. E aí, esse desenvolvimento não parou mais. A estatística é usada no mercado financeiro, na área da saúde, da educação, de administração de Estado, todas as áreas. E uns vão tomar decisões da própria cabeça, pode dar certo muitas vezes, mas também a maioria vai dar errado. Outros vão tomar decisões mais técnicas, com embasamento. E mesmo assim os resultados podem dar errado, porque há um componente aleatório no tratamento dos dados. A gente não trabalha com os resultados de uma população, mas de uma amostra. E aí há um erro amostral. Então, a importância, e aí eu incentivo vocês a se dedicarem e a fazer os exercícios e aprender mesmo, porque sem embasamento a gente fica tomando decisões no escuro, contando com a sorte. Com a estatística, a gente pelo menos tem um embasamento, um norte, né? Uma referência, um intervalo de confiança ali
que dentro daquele intervalo a gente consegue acertar o resultado mais preciso. Então, essa foi a nossa aula sobre introdução à estatística. A gente viu os principais conceitos de método estatístico, a gente definiu método experimental, método estatístico, a gente viu os tipos de estatística descritiva e inferencial, os tipos de variáveis, variável quantitativa, qualitativa, as subdivisões desses dois grupos de variáveis, né? E conceitos de população, de amostra, variável, dado, e as etapas do método estatístico. A nossa sequência agora é cada cada etapa desse processo estatístico estudar separadamente. Então, a gente vai ver na próxima aula a amostragem, na sequência, tabelas e gráficos, e depois a gente vai começar com as medidas de posição e dispersão, lá do tópico de apuração.